sempre se espera da dupla Grenal, né? Tá ali pontuando já nas primeiras rodadas. Evidentemente, se a gente lembrar, o Internacional ano passado cresceu numa reta final ali com o Abelão, né? Daí que ele se despontou para lutar pelo título. No momento que o Inter crescia, o São Paulo do Diniz caía, né? Foi mais ou menos essa curva. Mas o Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal não começou bem. E a pergunta, já de largada, Thiago Nunes no Grêmio. Acabou esse namoro, acabou essa lua de mel, vamos colocar assim, da torcida gremista com o Thiago Nunes, porque eu já vejo, né? Eu ouço a programação da Rádio Grenal, a cornetada está forte já para cima do Thiago Nunes. Mas isso é uma característica da imprensa gaúcha, né? Não poderia ser diferente e há uma cobrança muito forte. Eu acho que não. Eu acho que nem o torcedor gremista está muito preocupado ainda, porque são só 3 jogos, o Grêmio tem 2 jogos a menos no campeonato, Flamengo e Cuiabá, né? Não serão, o jogo do Flamengo certamente não será fácil, o Cuiabá dá para imaginar que sim, que o Grêmio pode somar os 3 primeiros pontos. Mas o Grêmio é campeão gaúcho. A vida do gremista ainda é muito mais tranquila, classificado como melhor time da primeira fase da Sul-Americana, do que a do Colorado, que embora esteja na Libertadores com o adversário dos sonhos, né, que é o Olímpia, que já enfrentou na fase de grupos, oscila demais, né, e ainda sofre muito as mudanças do comando técnico. Eu acho que o Grêmio, claro, esperava um início melhor, mas perdeu para o Ceará fora, o que é aceitável, né? Assim, não é um desastre. E até jogou bem, né? Aquele jogo. Chegou a buscar um 2-0, enfim, ele teve chance de somar ponto naquele jogo. Aí o Grêmio perde para o Atlético em casa, que, claro, na cabeça do gremista não é um jogo perdível. E como eu falei para o Antônio Oliveira, foi muito significativa a vitória dele, pessoa, diante do Grêmio do Thiago Nunes, para o Nunes foi um baque. Foi um baque porque ele também tem essa amarra com o Atlético. Ele precisa se provar um grande técnico com outros clubes, né? Com o Corinthians não deu certo. O Grêmio é a chance. Já levantou um título gaúcho e tal, mas, enfim, tem isso. E aí perde para o Sport na Ilha, que também a gente pode dizer que é um jogo perdível, mas a verdade é que para você chegar hoje numa condição de briga por título, você tem que ganhar do Sport na Ilha. Não dá para perder pontos lá, porque o Sport vai brigar para não cair. Então, eu acho que a pressão existe, a cornetada existe. O Grêmio está passando por mais uma reformulação de elenco, essa troca de técnico que ficar sem jogar nestes jogos adiados não necessariamente foi bom para o Grêmio, né? Se tivesse ganho os seus 3 jogos, aí ficar de folga é melhor, mas você permite essa discussão. O caso do Inter é diferente, até acho que a gente tem que circular o debate antes de falar do Inter, porque o Inter carrega uma sombra absolutamente diferente. Agora, Rodrigo, o problema é que se criou uma expectativa no Grêmio, no Campeonato Brasileiro, com essa sequência que o Napo narrou aí na Copa Sul-Americana, melhor primeira fase da Copa Sul-Americana, o tetracampeonato gaúcho ali, se não me engano, são as 3 partidas contra o Colorado, o Grêmio não perdeu. Então ele chegou com moral e detalhe, o Grêmio não está na Libertadores, foi eliminado lá na pré-Libertadores, ou seja, tudo se direcionou, o Brasileirão, né, dessa vez é do Grêmio. Então se criou uma expectativa, não que não possa ser, né, está muito no começo, mas se criou uma expectativa muito grande no tricolor gaúcho, e daí o começo, né, são 3 derrotas aí, eu discordo do Napa, acho que o jogo do Sport lá não é perdível, não. O Grêmio, né, pela tradição, pelo elenco que tem... Então você não discorda. Tem que ganhar lá. Napa. Não, eu falei que time que quer ser campeão, você tem que ganhar em Recife. Então você não discorda. Então, não é perdível. Não, é perdível porque nós estamos falando de um campeão brasileiro, de um campeão de Copa do Brasil, de um time com torcida e tudo mais. Mas o Sport deste ano vai perder, vai brigar para não cair. Então, quem quer ser campeão, e era o caso do Grêmio, tem que chegar lá e ganhar o jogo. Não ganhou. Rodrigo, essa expectativa aí, você acha que pode ter atrapalhado aí? Como é que você vê esse início do tricolor? Eu acho que atrapalha e o Grêmio tem uma semana importantíssima para justamente mostrar a reação no Brasileirão, porque o Grêmio vai jogar quinta-feira com o Santos, aliás, tem 2 jogos na semana em casa, ele joga com o Santos quinta-feira
e tem o jogo com Fortaleza domingo, que é esse Fortaleza aí que está surpreendendo, onde o treinador lá, enfim, está fazendo um excelente trabalho. Então, o Thiago Nunes passa por uma semana de muita pressão, o Grêmio em si passa por uma semana de muita pressão, depois de passar o rodo na primeira fase da Sul-Americana. Enfim, eu também acho que o grupo também colaborou, né, com o Zaragua da vida lá, o grupo colaborou, mas o Grêmio fez a sua parte, foi lá e passou o carro lá e conseguiu a classificação. Mas precisa dar uma satisfação e trazer resultado, não é só mostrar bom futebol, trazer resultado. Agora vai ter 2 jogos em casa na semana para trazer tranquilidade. Os 2 jogos contra Santos e Fortaleza não são jogos para pensar em classificação do brasileiro. Talvez vocês não entendam, mas para pensar em tranquilidade no clima, porque depois vai ter o Juventude em Caxias, que é um confronto regional, Atlético Goianiense em casa, tem um jogo contra o Palmeiras fora, e aí vai ter um Grenal no dia 11, que é o último jogo antes do jogo contra o LDU pela Sul-Americana. Então é uma semana de pressão que o Grêmio tem do Thiago Nunes. Começou bem, até a Sul-Americana deu um pouco de moral, mas tem muito que evoluir. E a gente viu umas situações, né, como por exemplo o Douglas Costa que veio, a gente viu que o Douglas Costa está precisando trabalhar bastante ainda para voltar para a forma, né? Eu até acho que o Douglas Costa muda o Grêmio de patamar, mas concordo com você, precisa ser o Douglas Costa que a gente aprendeu a admirar, né? Agora, com respeito ao mando de campo no Jacone, e historicamente o Juventude se dá melhor com o Inter do que o Grêmio tem, de fato, 4 jogos, entre aspas, em casa, né? Esses 2, aí ele sai para Caxias, que é 150 quilômetros, nem isso, e num estádio que ele está acostumado a jogar e historicamente sair bem, e aí volta para casa. Então, realmente essa reta aí para fazer 10 pontos, 12 pontos, aí o Thiago Nunes vai ter cobrança se não fizer algo perto disso, pelo menos. Já está tendo. E você que está nos acompanhando aqui, não deixe de dar o like no YouTube, principalmente para você que nos assiste neste momento. Eu vejo aqui, o número de likes é inferior ao número de pessoas que está nos acompanhando. Então, você que ainda não dê um joinha nessa transmissão, compartilhe também, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Napo, o Internacional, né, que já demitiu o treinador Ángel Ramírez, né, Miguel Ángel Ramírez, ainda não trouxe um novo técnico, né? Já fez 5 rodadas. Anunciou o Diego Aguirre. Diego Aguirre volta ao Colorado Gaúcho, 5 jogos, né? 5 pontos. Parece uma situação, apesar de matematicamente já ter os 5 pontos, mas é uma situação pior que a do Grêmio, né? Disputou 15 pontos aí, conquistou apenas 1/3 dos pontos disputados. Como é que vocês veem aí esse início do Colorado Gaúcho, mais uma vez, patinando no Campeonato Brasileiro? Eu concordo que é pior que a do Grêmio. Aí você vai me falar, mas você tá maluco, né? O Grêmio é o pior time do campeonato, é o lanterna, perdeu, não somou pontos, né? E o Inter tá ali com 5 pontos. A questão é diferente. O Grêmio, ele fez uma troca do Renato para o Thiago, sabendo o que queria, né? E duvido muito, pelo que o Romildo Bolzan mostrou nesses anos da administração, que, bom, tudo bem, vai fazer esses 4 jogos que a gente falou, derrotado os 4, aí fica difícil, né? O Grêmio chegar com 7 jogos no Brasileiro, 0 ponto, difícil segurar o Thiago Nunes. Ok, se isso acontecer e for demitido. Mas a tendência é que o Bolzan segure o Nunes até a coisa andar, e ela deve andar em algum momento para o Grêmio, se não para título, mas para colocar o que esse elenco tem de potencial ali na parte de cima da tabela. O Inter, cara, a gente discutiu muito ano passado aqui, o Internacional na troca do Abel, já programada, né? Primeiro teve a troca não forçada, aí apostou-se num treinador que aceitou assumir o time pelo vínculo com a diretoria, com o clube e tudo mais. O Abel começa meio patinando, mas leva o Inter ao vice-campeonato e por um gol, né? Não fez um gol no Corinthians, não foi campeão brasileiro. Houve a troca para o Ramírez, que era uma troca filosófica. Não deu certo. E agora vai se buscar um novo Abel no papel do Aguirre, que tem uma passagem boa também no Inter, não só como técnico, né, também como jogador. É basicamente repetir o modelo. Então, o Inter não está sabendo bem para onde está indo. Essa que é a verdade. Eu não vi o jogo inteiro hoje, vi só o primeiro tempo, que tive que me deslocar para a transmissão do jogo do Atlético, mas o Ceará merecia a melhor sorte.
A arbitragem terrível, confusa, né? Para os dois lados, não estou dizendo que um time foi prejudicado ou não. É arbitragem ruim a brasileira, né? Indecisa, reticente, aquela coisa toda. Mas o Ceará podia ter vencido o jogo com tranquilidade, não seria um espanto. Então, a gente está falando do vice-campeão brasileiro. Alguma coisa está errada ali e tem a ver, para mim, com essa sequência de mudanças de comando técnico e tudo mais. E, Rodrigo, e quantos jogos, dito ganháveis aí, o Internacional já deixou passar nesse começo de Campeonato Brasileiro, né? Ele só ganhou um jogo, aliás, foi fora de casa o jogo que o Inter ganhou no Brasileiro, que foi do Bahia fora de casa, né? Que fez 1-0. Aí depois teve aquela derrota para o Atlético Mineiro, onde tomou um gol bem no comecinho do jogo e não conseguiu empatar. Tem esse empate com o Ceará. E tem uma outra situação, né? Não esqueçam que o Inter tem 2 jogos a mais que o Grêmio, né? O Grêmio só fez 3 partidas, o Inter tem já 5. Agora o Aguirre fez 5, né? Fez o 5º jogo hoje. O Aguirre tem essa missão de organizar a casa, organizar o time, também resolver um pouco do psicológico do time, que a gente vê um time muito intranquilo em campo, muita intranquilidade. Hoje, o segundo tempo do jogo contra o Ceará foi uma festa de passe errado. A gente vê que falta tranquilidade para o time. Logo vem aí a Libertadores, aí daqui a menos de um mês tem já o confronto com o Olímpia. Concordo com o Napo, é o confronto dos sonhos, até porque o Inter goleou o Olímpia na primeira fase, mas mais para frente pode ter Flamengo, mais à frente no cruzamento, se passar do Olímpia. Então o Aguirre vai ter um trabalho grande, mas é um treinador que mostra competência. Eu acho que até foi uma escolha interessante que o Inter teve para comandar esse processo aí de reorganização, de arrumar a casa para o resto da temporada.